Continuamos em Atos, agora no capítulo 2. Atos 2, a partir do verso 42, nós vamos do 42 ao 46. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim a palavra do Senhor: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Antes da gente prosseguir, com a sua cabeça, vamos falar com o Pai. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade e o privilégio que temos de meditar na Tua Palavra. Prepara o nosso coração como terra fértil para receber a Tua Palavra. Fala conosco essa noite. Apesar das minhas limitações, para além das minhas limitações, que o Senhor possa falar essa noite. Seu Espírito Santo tem liberdade para falar e agir de acordo com a Tua vontade nesse lugar. Repreenda desde já toda a força contrária, toda oposição, toda objeção ao semear da Tua Palavra essa noite. Em nome de Jesus, amém. O título da nossa reflexão essa noite é Voltando à Essência da Comunhão. Esse ano nós estamos, 2022, a visão que o Senhor nos deu está aqui, voltando à essência. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Voltando à essência. Ao longo da história da igreja, a igreja no sentido geral, né, se afastou e se afasta da simplicidade, da essência do Evangelho, da essência de Cristo. E é isso que Deus tem falado conosco. É como disse C.S. Lewis, o Evangelho puro e simples, né, sem enfeite, é o que o Paulo falou, né, palavra com poder, é a essência do Evangelho. E é isso que nós temos buscado viver e fazer. E isso é que nós fizemos ontem. É voltar à essência da comunhão, da verdadeira comunhão cristã, né? Sem a condição muito mais de dar, porque é o que a palavra nos ensina, o que Jesus nos ensinou: bem-aventurado é dado que receber, muito mais dar, compartilhar do que receber. E esse texto nos coloca diante do início da igreja. A igreja está, embora a igreja já existisse antes, enquanto povo de Deus, povo de Israel, aqui nós estamos como corpo de Cristo, a formação dessa igreja. Então era o início aqui da igreja primitiva, chamada primitiva. Enquanto tempo histórico vivia sob o domínio político e econômico do Império Romano. Eles dominavam aquela situação. E quando nós lemos o Novo Testamento, a gente vê permeado ali de toda a influência dos romanos, principalmente na questão da economia, na questão política, né? Os cobradores de impostos que serviam ao Império Romano eram mal vistos pelos judeus por conta de toda a história que a gente sabe. Então tinha esse domínio ali. Então eles tinham domínio político e econômico, e na condição religiosa eles davam uma liberdade aos judeus de cultuar. É tanto que, quando Paulo sai nas suas viagens missionárias, ele sempre encontrava uma sinagoga, que era permitido ali, que era um lugar de ensino. Em Filipos, na cidade de Filipos, né, não foi assim, que a gente vê lá a conversão de Lídia, do carcereiro, daquela menina que tinha um espírito de adivinhação. E ele sai para um lugar para orar, um lugar específico para orar, onde não tinha uma sinagoga, mas havia uma liberdade religiosa ali, embora tivesse ali
uma predominância para os judeus da sua fé, mas os romanos tinham uma condição de sincretismo lá. E nessa condição religiosa, essa igreja está situada em Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, né? A cidade estabelecida como centro da adoração. Se Roma era a capital política e econômica, Jerusalém era a capital da religiosidade, capital da espiritualidade. E lá também tinha um templo, né? Tinha um templo, que era o lugar central de adoração, e o texto diz que eles se reuniam em casa e no templo. E lá tinha o judaísmo, que era ligado à lei ali, os fariseus, né? Os escribas, os doutores da lei. Então, ligado lá ao judaísmo, tinha os fariseus, defensores da lei. E ligado ao templo tinha os saduceus, aqueles que administravam, eles viviam dali, como eles exploravam aquela condição do templo ali, porque tudo era com eles. Nada diferente de algumas situações que a gente vê hoje, né? De se explorar. Então é nesse contexto que essa igreja, ela nasce enquanto igreja cristã e ela começa a se desenvolver. Então nós temos ali um tempo de transformação, temos um tempo de transição, lei e graça, e temos um tempo de expansão, como Jesus havia ordenado: ficar em Jerusalém até que do céu seja revestido, sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui nós temos esse período, esse tempo de expansão. Daqui sairia e depois veio a perseguição, e como aí nós vemos como a igreja foi se desenvolvendo, e esse tempo de transição da lei à graça, né? E nós vimos, por conta disso, a gente vê mais na frente, no capítulo 15, nós não vamos ver, eu só vou citar aqui, o primeiro concílio da igreja. Há uma controvérsia, porque alguns judeus tinham ido até Antioquia e achavam que aqueles que estavam se convertendo tinham que circuncidar, primeiro tinha que passar pelo judaísmo para depois aderir ao cristianismo, e há uma controvérsia com relação a isso. E aí Paulo se levanta nesse contexto e vai lá em Jerusalém para conversar com a liderança lá, Pedro, Tiago, João, e os presbíteros, anciãos lá, para conversar com eles, para chegarem a um acordo com relação a isso, porque alguns judaizantes, alguns irmãos saíram de Jerusalém e foram para lá querer obrigá-los. E é muito interessante, isso me chama a atenção, porque nós vemos quem faz a defesa, né? Quem faz a defesa da não circuncisão é Paulo, justamente aquele fariseu, como ele diz, fariseu de fariseu, defensor da lei, que perseguiu os cristãos para defender, e o que ele defendia, ele foi lá para rebater e para uma mudança. Então, muito significativo isso que a igreja viveu, estava vivendo nesse tempo. E é que diz que havia ensino, perseveravam na doutrina dos apóstolos, havia ensino naquela igreja. Havia também oração, eles perseveravam na oração, era uma igreja que orava. Havia temor no sentido de reverência, não como medo, mas no sentido de reverência. E o temor no sentido de espanto pelos milagres, pelas coisas sobrenaturais que aconteciam ali. E os milagres que atestavam a manifestação do poder de Deus. Imagina Francisco nesse contexto. Imagina a nossa irmã Deusa nesse contexto, primo. Aí ela falou: muita glória. Imagina nesse contexto como viviam esses irmãos, tal a comunhão que eles tinham com Deus. Mas, como eu falei, voltando à essência da comunhão, eles tinham comunhão com Deus, fica claro aqui, pela presença de Deus, pela manifestação de Deus, e essa comunhão ela se dava através do ensino, através do estudo,
E essa comunhão nós fizemos aqui, nós tivemos no nosso primeiro momento aqui, a nossa escola, o nosso ensino, e esse momento é um momento de comunhão com Deus. Tinha um louvor, um momento de comunhão com Deus, então eles tinham vida com Deus. Eles tinham comunhão com Deus, mas tinham comunhão entre si. E aqui diz que eles tinham comunhão entre si. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em sua casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Então tinha comunhão com Deus e tinha comunhão entre si. Porque qualquer grupo aí fora, qualquer clube, pode ter uma imensa comunhão entre si, mas se não tiver comunhão com Deus, é só um grupo de convivência, pode ser um grupo de leitura, como o nosso clube de leitura nós temos, né? Mas aqui era comunhão com Deus e com eles. E diz aqui que partiam o pão, verso 42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. E esse partir do pão se remete aqui à ceia. Então, tinha esse partir do pão, essa comunhão com Deus, e a ceia, enquanto memorial, e nós vamos celebrar a ceia essa noite, enquanto memorial, lembrando todo o sacrifício de Jesus, mas também a ceia, sentido da parousia, a volta de Cristo, sentido da nova esperança, e ação de graças, né? Ceia também remete a isso, como gratidão àquilo que Deus fez pela minha vida e pela sua vida. Fomos salvos, é uma nova vida em Cristo. E também tinham assim a comunhão formal e a comunhão informal. Verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. Ou seja, eles se reuniam no templo, mas se reuniam nas casas. Então, se no templo tinha uma reunião mais formal, uma liturgia estabelecida, como nós temos aqui, nas casas era uma reunião informal. É como nós fizemos lá ontem. Embora fosse uma reunião informal ontem lá, a presença de Deus estava lá. E o motivo principal daquela reunião, nós já falamos aqui, é Deus, era Deus. E sempre será Deus. Então não adianta fazer lá uma comunhão como nós fizemos ontem, se não tiver a presença de Deus. Se essa comunhão não remeter para Ele. Então essa igreja entendia isso. E muitas vezes nós pecamos nisso. Muitas vezes nós limitamos a nossa comunhão com o próprio Deus a partir desse lugar e somente desse lugar onde nós estamos. E aí, terminado o culto, fechamos as portas, desligamos e vamos embora. E aí? A nossa comunhão acabou? Não, ela continua. Ela continua. E a mulher samaritana, naquele encontro com Jesus, perguntou a ele: mestre, os judeus dizem que é aqui, mas nós dizemos que é lá. Onde é? Ele falou: mulher, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Não é aqui nem lá. É onde tiver um adorador, é onde seu coração estiver livre para você adorar. Então não é só aqui, querido, porque nós limitamos só aqui, Gênesis. Aí amanhã no seu trabalho, você esquece de adorar o Senhor, e a adoração é contínua. E esse povo, Osana, tinha uma comunhão contínua com o Senhor. Não pode existir uma dicotomia, Kelly. Eu não posso viver aqui, ser crente aqui e não ser lá fora, Reinaldo. Não se separa, Raimundo. Eu não visto uma roupa de crente aqui, lá fora eu visto outra. É aqui e lá. É em qualquer lugar. É assim. E tem que ser assim. É isso que o Senhor nos orientou e deixou registrado na sua palavra. Então tinha essa comunhão formal e tinha essa comunhão informal. Nós só precisamos tomar o cuidado, porque às vezes, e esse é um perigo muito grande, Beth, nós invertemos as coisas. Nós colocamos muita informalidade aqui
e muita formalidade lá. E não podemos inverter. Aqui é lugar de reverência. Nós brincamos aqui, mas nós temos temor do Senhor, Raimundo. Nós reverenciamos o Senhor aqui. Agora, não necessariamente precisa ser uma coisa formal. Eu tenho liberdade. Estou na casa do Pai, com reverência, mas estou na casa do Pai. E às vezes a gente inverte a coisa. Aí nós vamos para uma condição, colocar uma formalidade, onde não é para colocar, Sueli. Ontem nós ficamos lá e eu tive o cuidado de acompanhar quase todas as pessoas. Fiz o papel do bom anfitrião, né? Você recebe, né? E depois, Kelly, você despede. E aí eu tive o cuidado, né? De levar. Teve uma que eu esperei até entrar no Uber, pegou o Uber, foi embora. Aí teve uma outra que eu fiz a mesma coisa, mas vim até aqui, quase fui na esquina, porque eu estava tomando cuidado, porque era minha mãe ali, senão depois o filho pega lá, o filho ia brigar, não toma conta da minha mãe. Falei, estava guardada, filho, né? Porque eu sou filho espiritual dela, é minha mãe na fé. E aí eu, com cuidado, e agora que ela está do lado aqui, bom dia, vizinha, tudo bom, vizinha? E ontem ela armou uma mesa para eu almoçar, eu falei, mãe, não dá, não posso nem parar para isso, mas depois a gente vai. Então esse cuidado de falar com as pessoas, mas numa condição informal. Então nós ficamos muito à vontade. Eu tinha uma palavra para compartilhar lá, mas eu preferi não fazer, porque eu não queria quebrar aquela condição que nós estávamos. E aí alguém me falou assim, nós pregamos ontem sem palavras. Falei, amém. E aí transitando, falei com essa pessoa, transitando, né, no meio das pessoas, e todo mundo igual. E aí, ninguém sabe quem é quem, para o visitante, né, não sabe quem é quem. E está todo mundo ali. E eu também fiquei, né, todo mundo ali. E aí, em dados momentos, eu não cheguei para as pessoas e me apresentei, eu não faço isso, raramente eu faço isso. Vou até a pessoa, mas não me identificando, né, no contexto. E aí estou lá, aí a Jo me pega, me chamou, ó, minha nora está grávida, esse é o menino que nós estamos orando, esse é o meu pastor. Eu falei, amém. Aí que ela foi saber que eu era o pastor, porque até então eu estou junto ali, ela está me vendo passar e não sabe quem eu sou. Aí o outro lá também, né, não, é meu pastor. Que bom. Então não tem essa necessidade, Kelly, de estar se colocando assim. Tá certo? Também eu fiz questão disso para não criar aquela expectativa, aquela formalidade, porque quando você fala pastor, ou um outro tipo qualquer de liderança, uma outra liderança, deixa eu corrigir aqui, dá aquela impressão de, né? Não. Eu lembro que, e ela não gosta, mas lembrei agora, vou falar, né? Eu lembro que quando minha esposa, ela frequentava uma casa de oração, saudade da irmã Dilma, e aí ela ia lá, e aí a irmã falou assim, lá, quero que ore pelo meu marido. Aí ela falou assim, não, fica tranquilo, ele vai vir aqui. Aí ela falou assim, ó, aquilo lá não tem jeito não. Aquilo lá não tem jeito não, né? E aquilo lá que ela se referiu, Raimundo, né, naquela época era compositor de escola de samba, onde eu comecei com 16 anos. Você imagina aonde eu estava e por onde eu andei. Ela falou, aquilo lá não tem jeito não, só se for pastor, não, só se virar pastor. Profetizou. Mas por que só se virar pastor? Porque na concepção dela, o pastor né, ou é uma pessoa perfeita ou é uma pessoa transformada, só se virar pastor. E ela profetizou. Agora eu digo para ela, agora aguenta. Que agora tem que, agora aguenta.
Agora aguenta porque tem o ofício para exercer, né? Tem um chamado para cumprir, agora aguenta. E ela é tranquila, graças a Deus. Nós somos um. Então, essa formalidade, às vezes, irmão Deus, afasta as pessoas de Cristo. A formalidade corre o risco de afastar as pessoas de Cristo. Porque essa formalidade, eu respeito, e aqui não é crítica a ninguém, tá? É uma constatação a partir daqui. Afasta algumas pessoas. E até adoece algumas pessoas. Adoece. Joga um peso de religiosidade e a religiosidade pode adoecer. E nós temos que tomar cuidado com relação a isso, né? Então nós temos essa condição da formalidade e informalidade. No verso 47, diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente que iam sendo salvos. Tinha simpatia de todo o povo, aquilo que eu coloquei aqui. O legalismo, a formalidade, a religiosidade pode fazer com que a igreja não se torne simpática. E ser simpático não quer dizer concordar com a vida das pessoas, de pecado das pessoas, ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ser simpático não é isso, é ser agradável. E como é bom você estar com pessoas agradáveis. Quem não gosta de estar com pessoas agradáveis? E existem pessoas que são desagradáveis, né? Pode ser desagradável no seu falar, no seu agir, e ninguém quer. Mas quando o ambiente é agradável, quando a pessoa é agradável, é simpática, as pessoas querem. E ontem eu vi disso, eu vi testemunho. Uma pessoa falar há muito tempo que eu não relaxava, como eu relaxei hoje aqui, como eu fiquei à vontade hoje aqui. E aí pessoas que não se converteram, não fazem parte da comunidade, ainda, né? Ainda, eu sempre gosto de frisar disso, ainda. Aí falou assim para mim, ó, o ano que vem nós estamos aqui. Amém. Mas não vai ter um ano, não vamos esperar o ano que vem. Nós já estamos projetando já uma outra festa, porque é uma forma de evangelismo, uma estratégia que Deus nos deu. Tá certo? E aí, essa igreja era uma igreja simpática, querido. Igreja simpática. Nós não podemos e não devemos ser, né? Porque cada um tem sua personalidade, e a gente respeita a personalidade do outro. Personalidade é uma coisa, caráter é outra, tá? Cada um tem a sua personalidade mais forte. Mas você não pode ser sisudo, carrancudo, né? Pô, crente carrancudo, né? E aí, Reinaldo que gosta, presbítero que gosta, né? Qual é o nome do filho de Abraão, filho? Filho de Abraão, como é que é o nome dele? O que significa? Aquele que ri. Aí ele gosta. Aquele que ri, Isaac. Né? Então não pode ser carrancudo. Aquele crente carrancudo. Existe momento que a gente não está bem, a gente está triste. Mas não podemos ser assim. E temos que vigiar com relação a isso. Temos que ser simpáticos. Umas 2 semanas aqui eu cometi um erro aqui na porta. Vocês vão entender o erro. Eu estava ligado porque eu tinha que subir para ministrar. Eu estou ligado na ministração. Estava tenso também com algumas outras coisas que eu tinha que estar observando, né? E uma pessoa veio e falou comigo ali na porta. Nós estávamos no período intermediário, tinha terminado a EBD e ia começar o nosso culto, nosso segundo momento. E a pessoa apertou minha mão e falou: que hora começa o culto? Eu falei: já vai começar daqui uns 5 minutos e tal. Comecei a conversar com ele, eu dei uma atenção, mas não dei atenção como normalmente eu dou. E ele foi embora, e aquilo me incomodou. E eu guardei, né? Guardei. Quando chegou ontem, foi ontem, Rei? Ontem nós viemos aqui, chegamos mais cedo, nós dois, e o Bruno também, para poder começar a fazer os preparativos ali.
ele passou lá do outro lado da rua. É um rapaz que tem uma oficina aqui, próximo aqui, e ele vem sempre no nosso bazar. E na hora eu não estava conseguindo lembrar quem era. Eu sabia que eu conhecia, mas não estava conseguindo lembrar. E falei com ele, falei normal, e ele foi. Aí ontem eu fiz sinal, atravessei a rua e fui falar com ele. Falei, meu irmão, tenho que te pedir perdão. Aí ele falou, por quê? Perdão de quê? Eu falei, não, naquele dia ali, eu não te reconheci, você me perdoa, que eu estava ligado ali, e eu não te dei atenção. Não, você me tratou bem. Eu falei, não, mas não é assim que eu normalmente faço. Até porque nós temos o conhecimento, eu te conheço ali, só que a memória eu estava... E aí ele falou assim para mim, eu sabia, eu falei com a minha esposa, ela estava do outro lado, quando eu fui eu falei, ó, ele está concentrado lá, ele não me deu atenção direito que ele está ligado lá. Entendeu, querido, como é que funciona isso? Aí qual a impressão que esse rapaz ia levar, Raimundo? Que eu não dei atenção a ele ia fazer um monte de julgamento. Mas graças a Deus essa brecha foi tapada. Né? E aí depois que eu fui lembrando que eu brinquei muito com ele quando eu fui lá. E aí ele me vê uma pessoa, não pode ter duas personalidades. Voltando a dizer, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem. E nós precisamos entender isso. Tá certo? Mas é assim que nós devemos proceder. Então aqui diz que essa igreja era simpática, né? Caía na simpatia do louvando a Deus, e caía na simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente que iam sendo salvos. Havia salvação. Havia comunhão com Deus, Gênesis, havia comunhão entre eles, mas não era uma comunidade fechada, Sueli. Não era exclusiva, é inclusiva. Embora a igreja, o povo de Deus, seja uma comunidade exclusiva no sentido de pertencer a Deus, ela é inclusiva no sentido de incluir outras pessoas. Esse foi um erro de Israel, né? Esse era um erro dos fariseus, esse legalismo de se achar, né? Até que Deus sempre cobrava de Israel. Eles não entenderam nada. Aquele povo de Israel, aquele povo foi chamado para abençoar as outras nações. Originário lá de Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eles não poderiam reter a isso, era para incluir. Quando eles saíram do Egito, saíram estrangeiro com eles. Quando teve aquela fome que José foi enviado para lá, que depois Jacó foi abençoado, Israel foi abençoado, mas as outras nações foram abençoadas, porque José administrou bem e tinha alimento lá no Egito, não era isso? Então era para abençoar. E aí não é uma comunidade exclusiva, mas é uma comunidade inclusiva. É uma comunidade que vive no meio de uma comunidade maior. Nós vivemos em meio a uma comunidade maior. Infelizmente, o termo comunidade tomou uma conotação pejorativa. Quando você fala em comunidade, as pessoas remetem à violência, remete à miséria, remete ao sentido negativo de comunidade. Mas o sentido primeiro não é esse. Comunidade é um sentido bom, é de comum, ter tudo em comum. E eles era uma comunidade. E aí não é exclusivo, é inclusivo. E interessante, porque embora essa comunidade, aquela comunidade, nós enquanto povo de Deus, enquanto igreja, temos uma missão. Esse povo, eles tinham sido comissionados pelo Senhor. E de pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, fazer discípulos. Eles foram comissionados. E depois ele ratifica: serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa comunidade, esse povo, Beth, tinha um compromisso com a salvação das outras pessoas. A salvação como causa de uma das suas existências. Por que a existência da igreja? Primeiro, para a adoração ao Senhor, mas
agência de salvação, a igreja do Senhor. E nessa comunhão, nessa simpatia, embora tendo causa, como consequência, pessoas eram salvas. Por isso que eu falei que a semente que nós semeamos lá, eu creio que vai germinar e vai dar muitos frutos. E que seja 30, 60 e a 100 por um, né? Então essa comunidade era uma comunidade de salvação. Amém? Como consequência, vinha a salvação. Não só caía na simpatia do povo, Deus, mas esse povo era alcançado. E é interessante, porque eu não vou, só vou citar aqui, não vou discorrer, mas primeiro sermão de Pedro, 3.000, e eles perguntavam: meu irmão, o que nós temos que fazer para ser salvo? Era como pegar peixe com a mão, Beth. Pegava de rede, pegava de anzol. É pegar peixe com a mão, né? O peixe vinha com a mão. Então essa era a comunidade. Esse é o sentido, esse é voltar à essência da comunhão, que é o título da nossa reflexão essa noite. Então nós precisamos voltar a essa essência, viver essa comunhão que essa igreja primitiva tinha. É a comunhão com Deus e a comunhão com o irmão, e a verdadeira comunhão. E aqui diz que havia alegria, participavam das refeições, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E aqui é uma coisa muito interessante, porque o que mais Jesus combateu nos fariseus foi a hipocrisia. Hipócritas, ele dizia assim, bonito por fora, mas por dentro hipocrisia. Se vestia daquela maneira, plactério, hipocrisia, eram hipócritas. Aí dois homens sobem na parábola, um publicano e o fariseu. O fariseu olha para o publicano e fala: Senhor, eu não sou como esse homem. E o publicano batia no peito: Senhor, tenha misericórdia, me perdoa que eu sou pecador. E aí o que ele diz? Quem você acha que foi justificado para casa? Né? E aí ele combatia a hipocrisia. Então, é necessário haver sinceridade entre nós. Agora, não temos que tomar cuidado para não usar a sinceridade da forma que nós usamos a sinceridade, né? Não é o que você fala, Sueli, é como você fala para as pessoas. Então nós temos que tomar cuidado. Agora, o verdadeiro amigo, o verdadeiro irmão, aquele que ama, é sincero com o outro. E nós temos que ter essa liberdade de chegar para o irmão, né? E falar: irmão, ó, por aqui ou por aqui, eu acho que não é assim. E eu sempre falo aqui, e vocês sabem disso nessa igreja, vocês têm total liberdade para chegar para mim e falar: ó, é aqui, é aqui, é aqui, embora eu sendo pastor líder de vocês. Ok? Porque eu não sou perfeito, Raimundo. Eu erro. Agora, a pior coisa é quando a gente lida com pessoas que não são sinceras, que dá um tapinha nas costas que está tudo bom e não está, e você está no caminho. Né? E aí eu lembro de Natan com Davi, né? Ele deu-lhe uma volta, né? De 360 para dizer para Davi o que ele tinha feito de errado. Ei, o homem tinha uma ovelhinha e o outro tinha um monte. O que eu faço? Não, mata. É tu, rei. É o Senhor. Mas ele não foi de primeira lá, botando, acusando. Né? Então nós temos que aprender isso. Mas isso é importante para nós. E para finalizar, essa comunidade era uma comunidade diferenciada. Existem muitas comunidades, uma diferente da outra, mas existem comunidades diferenciadas. E diferenciado está ligado à qualidade. E aqui nós vemos que era uma comunidade diferenciada.
E a comunhão que essa comunidade tinha, primeiro com Deus, gente, depois entre si, manifestava um poder. Existia um poder que era manifestado nessa comunidade. A comunhão, queridos, ela tem um poder. A comunhão, ela liberta. A comunhão, ela cura. E ontem lá, querido, muita gente foi curada. Eu sei disso. Nós conhecemos as pessoas. Muita gente que já caminhou conosco, que hoje não caminha mais, está até afastado do Senhor, que saiu ferido, saiu machucado, estava sendo tratado ontem lá naquela comunhão. É isso, minha irmã? Comunhão traz cura. Aquele abraço lá, né? Aquele pegar e falar, ó, aqui é para você, você vai cuidar dessa parte aqui. E aí o irmão, com a maior da alegria, né? Um lugar que ninguém quer, um lugar de quintura, não, é comigo. E você vê o brilho nos olhos, o contentamento de estar fazendo aquilo. E com cuidado de fazer o melhor, Gênesis, para servir o melhor para as pessoas. Então cura. Ontem lá, muita gente estava sendo curada. Então, a comunidade cristã, nessa comunhão, ela tem essa capacidade de curar. Ela tem capacidade de libertar. Tem capacidade de adoecer, como a gente já falou aqui. Mas tem a capacidade de curar, tem a capacidade de libertar, gente. Tem a capacidade de salvar. Não que ela salva, quem salva é o Senhor através dela. E a capacidade de transformar, Francisco. Nessa comunhão, a transformação. Como a comunhão traz transformação? Como a comunhão, como esse interagir traz a transformação? Como um abraço, né? Nós temos aqui, eu acho que o melhor abraço dessa igreja, e a pena que nós estamos na pandemia, mas ela já está indo, né? Eu acho que o melhor abraço dessa igreja aqui é do Reinaldo. Eu costumo dizer que ele faz mal para diabético, tão doce que ele é, né? Tão doce que ele é. De vez em quando a gente encontra, ele para, vem na minha cabeça, começa a fazer um cafuné. Aí vem aqui, dá um beijo aqui, né, Rei? Deixa a pandemia nos liberar. Tem nome isso, esse beijo, né, filho? Como é que é o nome do beijo? Como é que é o nome do beijo do crente? Ósculo Santo. Ele gosta, é o nosso professor. É o nosso professor da escola bíblica. Ósculo Santo. Né? Que bom que é assim. Que bom. Então que você entenda aonde você está, aonde você vive, a importância da comunidade. Voltando à essência, minha irmã, a essência da comunhão, a essência da comunhão, né? Não é só, é chorar com que chore e se alegrar com que se alegre. É estar junto para compartilhar aquele bacalhau que para você comer, Raimundo, você tem que pegar até uma escada dessa aí de abrir desses meninos aí que você sobe. Kelly, tem bacalhau aí com 10, 20 andares. Mas é também quando não tiver esse bacalhau, né? Tiver só aquele ovo que você tem que partir, né? Nós estamos juntos. E quando a comunhão é verdadeira, né? Quando a comunhão é de fato comunhão, alguém falou assim, quando a comunhão é verdadeira, né? O peixe mais simples tem o sabor do peixe mais nobre. É isso, minha mãe? Nós aprendemos assim. Amém? Então essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Fica com essa palavra.
Que Deus possa ter abençoado a sua vida. Já fomos abençoados ontem, mas eu tinha uma outra palavra para ministrar e ela ficou para a semana que vem, né? Mas eu não poderia deixar de ministrar isso hoje aqui, a partir do que nós vivemos lá. Eu falei, eu não posso deixar passar assim. E o Senhor falou comigo, vai lá e faz o reforço daquilo que eu fiz ontem. Então hoje é só um reforço daquilo que nós vivemos ontem. Amém?